E se a vida de Jesus fosse mais do que uma história? E se fosse, na verdade, um manual para a nossa própria transformação pessoal? Essa é exatamente a proposta do livro de Márcio Bringuente, que a gente analisa aqui. A ideia é olhar para a vida de Jesus não só como um relato histórico, mas como um verdadeiro mapa para uma renovação por dentro. Bora entender como isso funciona. Olha, a premissa central do autor é fascinante, para dizer o mínimo. A ideia é usar a linguagem de um jeito que meio que dribla a nossa mente crítica, sabe? Aquela vozinha que analisa tudo. O objetivo é plantar sementes de mudança lá no fundo, no nosso subconsciente, que é onde a mágica realmente acontece. É tipo conversar com uma parte nossa mais profunda, que o nosso consciente, o nosso lado racional, às vezes nem consegue acessar direito. Para a gente entender bem essa abordagem, a nossa exploração vai ser dividida em 5 partes. Primeiro, a gente vai ver o método, que é bem diferente. Depois, a gente mergulha no conceito do verbo como força de criação. Na sequência, a gente fala sobre a declaração de identidade de Jesus e o que isso tem a ver com a gente. Aí, a gente entra na ideia de um nascimento espiritual e, para fechar, como é que a gente bota tudo isso na prática. Então, vamos lá! Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, a proposta do autor é que a gente vá além de uma leitura comum. Não é só para pegar informação, sabe? A ideia é que a leitura nos envolva num nível mais profundo, lá no subconsciente, onde moram nossas crenças e aqueles padrões antigos. É uma narrativa que foi feita para transformar, não só para informar. E aqui está o pulo do gato, a grande diferença. Uma leitura normal, sabe, ela atinge a nossa mente consciente. Mas o método do livro, que é chamado de hipnose conversacional, quer ir muito mais fundo. E calma, não é sobre perder a consciência ou algo assim. A ideia é usar a linguagem para criar um estado de abertura mental, sabe? Para que as ideias consigam passar pela barreira do ceticismo e realmente chegar no subconsciente, promovendo uma cura e uma transformação que vem de dentro para fora. Essa imagem aqui resume bem a essência da coisa. Ela mostra a linguagem não como, sei lá, um jeito de passar fatos, mas sim como uma ferramenta para remodelar o nosso mundo interno. É a ideia de que as palavras certas podem plantar sementes novas na nossa mente, e essas sementes podem gerar uma transformação de verdade, uma transformação que fica. Ok, agora que a gente já entendeu o como, vamos entender o quê. A base de tudo isso é um conceito fundamental, a ideia de Jesus como o Verbo. É aqui, gente, que a jornada começa de verdade, lá no princípio de tudo. O livro nos puxa lá para trás, para o comecinho de tudo mesmo, e posiciona o verbo como a própria força criativa do universo. Pensa só, nessa visão, Jesus não é só uma figura histórica. Ele é o agente da criação, a própria palavra que fez tudo existir. É uma perspectiva muito poderosa, né? Expande a nossa mente. E olha que interessante a técnica usada aqui. O autor usa o que a gente chama de linguagem sensorial. Ele convida a gente a imaginar que está andando no escuro total e, de repente, uma luz aparece, ilumina o caminho, aquece a alma. Ao fazer isso, ele nos coloca dentro da cena. Não é só uma descrição, percebe? É para a gente sentir a experiência. A mensagem de transformação entra pelo lado emocional, não só pelo racional. Então, a gente sai dessa escala cósmica grandiosa e a narrativa nos traz para um momento muito mais íntimo, muito pessoal e super transformador: o batismo de Jesus. É nesse ponto que a identidade divina dele é declarada em voz alta. E essa declaração, como vamos ver, tem um eco profundo na vida de cada um de nós. Essa cena representa exatamente esse momento. De acordo com o texto, é quando os céus se abrem e uma voz divina vem e confirma quem Jesus é. Pensa na força disso. É um momento de pura clareza, de revelação, onde a gente vê a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui está o ponto central de tudo isso. O autor não apresenta essa cena só como um fato histórico que aconteceu lá atrás. Ele apresenta como um convite pessoal, um chamado para que a gente também assuma uma nova identidade em Cristo, a identidade de filho amado, em quem Deus tem prazer. Isso muda completamente o jogo, a forma como a gente se enxerga, né? Certo, mas como é que a gente faz para ter essa nova identidade? Como isso se torna possível? Bom, o livro explora o mecanismo por trás dessa transformação através de uma conversa que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco misteriosa: a história de Nicodemos. O que o texto mostra é a confusão total do Nicodemos. Quando Jesus fala em nascer de novo, ele leva para o lado literal da coisa, e essa perplexidade dele é um retrato perfeito da nossa mente consciente tentando entender um conceito espiritual super profundo. É aquela luta que
Vamos ser sinceros? Muita gente passa quando tenta entender com a cabeça aquilo que é para ser sentido, aquilo que a gente não pode ver ou tocar. E a pergunta que ele faz, como isso é possível, é o coração do capítulo. Essa pergunta representa o pulo que a gente precisa dar, sair do entendimento físico, literal, e mergulhar na transformação que acontece por dentro, no espírito. É a pergunta que nos convida a olhar além do óbvio e abraçar aquilo que só o coração pode sentir. E a resposta para essa pergunta vem numa metáfora linda, a do vento. Pensa bem, a gente não vê o vento, certo? Mas a gente sente ele no rosto, vê as árvores balançando, a gente vê os efeitos dele. A renovação espiritual é a mesma coisa. É uma força invisível, mas extremamente poderosa. Os resultados aparecem, são inegáveis, mesmo que o processo em si seja um mistério para nossa mente lógica. Muito bem, a gente já passeou pelos conceitos, pelas ideias, mas e aí, agora o livro nos leva para o passo que talvez seja o mais importante de todos, a prática. Como é que a gente tira tudo isso do papel e traz para a nossa vida, para o dia a dia? É aqui que a transformação deixa de ser teoria e vira realidade. Durante todo o livro, a gente encontra o que o autor chama de tarefas práticas. São exercícios de reflexão mesmo, feitos para a gente internalizar o que está sendo lido. Por exemplo, tem uma tarefa que pede para a gente identificar nossas áreas de escuridão, sabe? Aqueles cantinhos da vida onde a gente mais precisa da luz de Jesus. Isso torna a jornada uma coisa muito pessoal, muito nossa. E esse diagrama aqui, ele meio que resume a jornada completa. É o caminho que o livro propõe. Um passo a passo que nos tira da simples compreensão com a cabeça e nos leva para o que o autor chama de prosperidade espiritual. Mas o que seria isso? Basicamente, é viver alinhado com a nossa verdadeira identidade. É experimentar mais paz, mais propósito e uma conexão muito mais forte com o divino. E para a gente fechar essa análise, fica uma pergunta que é, na verdade, o eco do chamado principal do livro. Uma pergunta para a gente levar. Quais portas trancadas na nossa vida a gente gostaria que ele atravessasse? É um convite final à reflexão, aplicação pessoal e, no fim das contas, à transformação. A jornada proposta por Márcio Bringuente é isso, um caminho de dentro para fora, uma redescoberta de quem a gente realmente é. E a pergunta que fica no ar é, a gente está disposto a abrir essas portas?